E aí pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui, trabalhando um pouco no meu jogo indie, utilizando Dragon Ruby e a linguagem Ruby. Hoje eu gostaria de desenvolver alguns efeitos de polimento. Eu tô com duas tarefas aqui desses efeitos de polimento para construir. E gostaria de fazer isso em vídeo porque talvez seja interessante para algumas pessoas ver como é o processo, a metodologia de pensamento, os atalhos que eu tomo e que não tomo durante o desenvolvimento e assim por diante. Como de costume aqui, eu estou às 9 horas de um domingo, então eu estou cansadinho, mas a graça também é ver como o Dragon Ruby pode ser tão tranquilo de mexer que eu posso pegar aqui as últimas horas de um domingo e construir alguma funcionalidade ou alguma melhoria no meu jogo indie. E qual melhoria seria essa? Seria as animações da bala. Ao encostar em alguma coisa, né, um jogo de tiro, ao encostar em alguma coisa, eu quero que essa bala tenha uma animação. Ela exploda, ela solte partículas, ela faça uma animação específica dependendo do que ela tocou, alguma coisa nesse sentido. E eu gostaria também, ou vai ser um desses dois que a gente vai construir hoje, de construir o Grounding Particle. Então, basicamente é o seguinte: quando eu atiro numa parede de pedra, por exemplo, de terra, eu gostaria que ele soltasse alguma partícula que indicasse que aquela bala tocou naquela parede. Então, eu vou primeiro começar dando uma olhada em como outros jogos fazem isso, mais especificamente Enter the Gungeon e Nuclear Throne, e com isso eu vou parar para desenvolver a minha funcionalidade aqui. Eu tenho mais ou menos algumas ideias de como pode ser isso, mas nada muito definido por enquanto. Então, geralmente eu busco aqui algum vídeo de um desses jogos para dar uma olhada em como eles fizeram essa funcionalidade, e com isso eu tiro algumas ideias ali, né? E por que fazer isso, né? A questão é que o meu gênero, ele é um gênero já muito explorado, né? O gênero de roguelike, shoot 'em up, né, que é basicamente o gênero que eu tô fazendo, top-down, roguelike, shoot 'em up, ele já é muito explorado, ele já tem muitos sucessos, então ele é uma fórmula que você pode seguir e fazer as suas diferenças ali no meio. Então é muito importante você ter esse nível de estudo, de olhar para obras que fizeram sucesso e entender o que elas fazem bem e o que elas fazem mal. Isso é o equivalente a um estudante de artes visuais e estudar Van Gogh ou Monet, por exemplo, né? Ver artistas e obras famosas e entender o que elas estão fazendo. Então a mesma coisa eu faço aqui. Eu abro uma obra e dou uma olhada no que eu posso me inspirar neles, né? Ah, aqui ele já fez uma coisa perfeita pra mim, né? A primeira coisa que ele faz aqui é atirar na parede, saca só? Aqui, beleza, eu vou de frame a frame. Nossa, olha essa animação aqui, coisa bem feita também, né? Do muzzle flash deles. Um. Tem até um brilho, né? Tem um glow ali. Dois, três, quatro. E a partícula sai mesmo do glow, né? Sensacional. E aí, quando ele toca a parede, ó, ele toca uma animação, tá vendo? É um spike, dura por 4 frames, aí vira uma bola maior, vira umas pequenas fumaças, e essa fumaça se dissipa em nada, né? Tá, uma coisa que a gente pode notar aqui também é o impacto da bala, tá? Olha só. E é um baita do impacto, olha que bacana. A bala vem, pum, tocou nele, ele brilha, né? Isso, beleza, todo mundo já sabe. A bala continua ali parada, o que é interessante também. E aí ela toca uma animação de explosão, tá vendo? Ela tá se expandindo num círculo, não, um torus, na verdade, né? E aí ela vira um glow vermelho, que vira um anel vermelho e some. Aqui dá pra gente ver o Spike, olha só. Aqui dá pra gente ver perfeitamente, na real, todos os frames. E é uma baita de uma animação, cara, é muito bem feito. Beleza, então agora eu tenho mais ou menos qual é a ideia que eu preciso, né? Eu preciso dessa animação da fumaça, que spike, cresce, dissipa, e da bala explodindo, que é glow, torus, anel, anel.
vai diminuindo, né? E geralmente, essas animações de impacto, até onde eu entendo, né, sobre animações, geralmente elas sempre seguem uma lógica meio nessa mesma ideia, assim. Ele começa com uma coisa de impacto, então a bala era pequena, ela cresce um pouquinho, aí ela cresce mais, trazendo esse exagero do impacto, e depois ele diminui e dissipa. Né? Isso é uma coisa bem comum em animação de impacto. Pra mim tá legal. Achei bacana, achei tranquilo. Vamos dar um play nessa animação. Plá, 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 plá. Ficou legal, cara. Eu gostei. Talvez eu volte pra mudar depois algumas coisas. Mas por enquanto tá bacana. Quanto tempo a gente demorou nisso? Talvez uns 30 minutinhos. Beleza. E aí eu vou fazer aquela mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. Eu vou olhar para o meu código e eu vou pensar assim: dentro do meu sistema atual, quem é que tem o funcionamento mais próximo desse funcionamento atual que eu estou criando agora, né? Então, o que chega mais próximo de uma animação de impacto das paredes, né? De partícula. Eu tenho Animated Particle, que é basicamente a mesma coisa. E eu provavelmente já começo a planejar, né? Também tem isso. O Animated Particle vai ser o que a gente vai usar, porque é o que eu lembro que chega mais próximo disso. E aí, o que mais a gente tem que a gente vai ter que mexer? Bullet Hit Wall. Então a gente vai mexer nessas duas coisas. Primeira coisa que eu vou fazer, Animated Particle Manager. Eu vou adicionar aqui um Wall Impact. O tamanho dele é bem maior, eu acho que dá pra fazer em 32, talvez. Deveria ser o tamanho da animação, né? Aí eu viajei um pouquinho. Eles são 7 frames e cada frame vai durar aqui 15, talvez, não sei. Wall Impact, eu vou chamar. E aí eu vou procurar onde eu uso Dust também. Olha aqui, beleza. A gente vai usar basicamente esse cara. Vou procurar o Bullet. O Bullet provavelmente a gente tem Process Bullet, ele pega em colisões e aí ele dá um dano se a colisão for uma coisa. Aí eu vou checar aqui, if collider found.type foi igual ao wall, não sei como é que é isso exatamente, né? Mas se ele for, eu vou fazer um wall impact e aí eu tenho que saber aonde eu vou fazer esse wall impact, né? Aqui eu vou fazer em bullet.x e bullet.y. Depois eu vejo esses offsets. Aceleração, não preciso, tá? 0, 0. E aí eu preciso mandar um angle. Isso aqui eu vou realmente precisar. Mas o angle não é uma coisa que a gente tem no Animated Particle, se eu não me engano. Tem sim, olha só que incrível. O Renato do passado pensou nisso e nos ajudou muito. E aí o que eu vou fazer também é checar se esse tipo existe realmente dentro da parede, né? Então aqui quando eu adiciono uma prop, eu tenho um type prop. Quando eu adiciono uma parede, eu tenho o tipo tile, né? Então eu vou mudar isso para tile. Vamos dar uma olhada como é que tá isso. No method found angle, bullet 112. Bullet 112. Bullet.angle não existe. Vamos ver o que bullet tem, então, se ele não tem angle. Angle. Ah, curioso. Faltou exportar ele aqui, ó. Beleza. Não tá perfeito, mas ele já existe, ele já tá aqui, né? O que a gente errou aqui, isso aqui, né? Particles, wall impact. Ele tá muito pequeno também. Por que a minha não tá contando? E por que ele não tá mostrando o último impacto? Eu coloquei um R sem querer aqui, por isso que ele tá zoado.
Ah, que legal, cara. Ai, é muito bom, velho. Vai se fuder. Tá, só que ele tá com. O que muda aqui é que, na verdade, o ângulo não é o ângulo da bala, mas o ângulo que a parede dele atingiu. E aí, como é que a gente faz esse processamento? A gente precisa de um jeito melhor de testar isso, porque eu acho que o problema dele não tá saindo aqui é outro. Tá, basicamente a nossa lógica tá um pouco quebrada. O que a gente vai fazer, na verdade, em Bullet, é o seguinte. A gente, em vez de usar a posição... Nossa, o que eu fiz? Em vez de usar a posição do Bullet, a gente vai usar a posição do Collider. Só que a gente precisa saber exatamente onde esse cara tá. Tipo assim... Beleza, a bala encostou no Collider. Mas a bala tava vindo de que direção? Em qual face do Collider ela encostou? Só que isso não é algo que eu já tenha feito na minha vida, sabe? Aqui eu imagino que ele esteja fazendo sempre pra frente, né? Aqui eu gostaria de parar de desenhar esses tiles, na verdade. Tá, basicamente aqui é o seguinte. Eu vou abrir um Excalidraw só pra gente ter uma lógica bacana aqui. A gente tem o nosso colisor e a gente tem a nossa bala. Como que a gente faz para descobrir se foi cima, baixo, esquerda ou direita? Quando acontece uma colisão entre a bala e o coisa, se o X da bala é menor do que o X do colisor, é lado esquerdo. Vamos anotar isso aqui. Se o Y bullet for menor do que collider Y, lado de cima. Certo, beleza. Uma lógica que a gente encontrou. Então vamos primeiro checar isso. A gente precisa de um. Eu preciso saber se é left ou não. Então left igual a bullet.x maior do que colliderFounds.x. E aí se é up ou bottom, né? Então top, vou chamar, né? Então bullet y for maior do que colliderFound.y. Aí é maior, né? Se ele é no lado esquerdo, se for menor. Vou mudar para menor, tá? Vou inverter a lógica. Então, se o bullet Y é que ele começa de baixo, né? Eu não lembro onde ele começa. Aqui no Dragon Ruby. Mas de qualquer forma, isso não importa tanto porque não é o foco aqui, né? Assim que a gente fizer um teste que funcionar mais ou menos, é só a gente resolver qualquer bug extra que aparecer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar esse cara no seguinte. Eu vou colocar Collider Found X mais. Então tem o X dele aqui, né? O X dele aqui. Se for left, quer dizer, se for right, eu vou criar uma nova variável. Exposition vai ser igual a colliderFound.x, que é aqui no canto. Aqui tem o tamanho do sprite também. Eu vou tirar aqui os 8 que a gente tem do sprite pro colisor. E aí eu vou somar left, se left for verdadeiro. Se left for verdadeiro, eu vou somar 0. Se não, eu vou somar tile size. E aqui eu posso jogar x position. O y position vai ser meio que a mesma coisa, só que a gente vai fazer um colliderFound.y, que aí é o pezinho dele aqui, eu imagino. Menos 8, porque a gente tem um sprite, tem que levar isso em consideração. E aí eu vou somar. Se top for true, eu vou somar 0. Quer dizer, eu vou somar tile size. Se não, eu vou somar 0. Vamos jogar isso aqui e ver qual é que é. Porque geralmente eu faço uma lógica, ela tá quebrada, eu dou um ajustezinho nela, né? Vejo que eu preciso ajustar, e aí ela eventualmente se arruma. Aqui faltou o ângulo, né? Tem isso. Tá, a gente tem 4 opções de ângulo. Como é que eu faço para decidir entre eles? Aí é difícil, hein? Primeiro eu vou fazer só 90, pra gente ver se a gente acertou o esquerdo e direita. Que aqui parece que não acertamos, né?
Tá, então esquerda e direita é o contrário. Aqui é tile size e aqui é 0. Tá, ele tá fazendo sempre do mesmo lado. Ele não tá mudando nada na renderização? Tipo assim. Vamos fazer ele ser 180? Ó, ele tá renderizando aqui, teoricamente, né? Mas ele não tá mudando nada entre o meu e o dele, isso que tá me incomodando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a dar um putz aqui em left. E aí eu vou jogar aqui left, né? E em top também. Certo. Eu vou dar um tiro nessa parede e ele deveria vir false pra todo mundo. False, false, false. Porque eu atirei na direita, né? Eu vou atirar do outro lado. Então ele sabe que a gente tá na esquerda, né? Não. Certo, fiz uma mudança aqui, mas é coisa pouca, né? Basicamente eu vou reinverter esse cara e eu vou usar o colisor em vez de usar a bala em si. Porque aqui a gente tem uma noção um pouco mais específica do que realmente está acontecendo, né? Então, beleza, ele está renderizando aqui e desse lado ele está renderizando aqui, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma colinha aqui. Lado direito vai ser igual a... é 270, certo? 180 mais 90. 90 tira 2, 270. 270. Vai ser 270. Lado esquerdo seria 0? Tipo... seria 90, talvez? Aqui eu tô só vendo se eu tenho mais algum offset que eu tenho que fazer, sabe? E seria assim 90, beleza. Então lado esquerdo seria 90, só que eu tenho que fazer um extra aqui, tá? Olha só. Aqui eu tenho que somar o tamanho dessa partícula, que é 42, 48. Vamos ver. Não, tem que reduzir então. Tá, beleza. Aqui já foi uma parte. Certo. Então eu tenho essa noção que lado direito vai ser 270, lado esquerdo 90. Para cima vai ser 0. Vamos ver se é isso mesmo. Provavelmente é, porque eu animei ele dessa forma, né? Deixa eu pegar uma outra arma aqui. Para cima vai ser 0. E para baixo vai ser 200. Vai ser 180. Certo, temos uma colinha aqui. Quando for para baixo, a gente também vai ter que fazer algumas mudanças. Já que eu fiz aqui o esquerdo e direito está funcionando, eu vou fazer o cima baixo agora e ver como eu posso melhorar isso. Então, se eu atiro aqui... Não, esse cara aqui, por favor, né? Tá tudo meio estranho aqui. Ele tá botando um negócio nada a ver, velho. É que o lance é que ele não pode ser top e left ao mesmo tempo. Ou ele é top ou ele é left. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou definir essa posição como isso. E aí eu vou somar ou subtrair se esses caras forem verdadeiros. Mas ele só pode ser um deles e não os dois. Como eu faço para saber? Se você usar a aceleração da bala, né? Tipo assim, se a aceleração dela for de cima para baixo, provavelmente vai ser tal coisa, né? Eu vou dar um putz aqui em bullet.dx.
dx 14 dy 0. Logo, ele está vindo da esquerda para a direita. Isso é esquerda para a direita. Isso é direita para a esquerda. Olha que interessante. Aí a gente tem de cima para baixo. Que aí quem vai ser maior é o y. De baixo para cima. Mas aí que tá. E se eu atirar na diagonal? Depende da face que ele acertou. Mas como que eu sei qual face ele acertou? Caramba, cara. Aqui o que ele deu? 11,10. Puta que pariu. Tá, mas ainda assim o x é maior do que o y. Será que isso é o bastante? É que é o seguinte, papo sério. Eu sou péssimo em geometria analítica e álgebra e essas coisas todas. Então aqui a maior parte do tempo eu tô chutando muita parada. E a maior parte do tempo eu tô errando essas coisas que eu tô chutando. Mas eventualmente eu chego lá. Então é importante a gente, tipo. É legal treinar essa parada, né? De tipo. De análise de resolução de problema. Mas se eu entendesse álgebra, nada disso aqui estaria acontecendo. Eu já saberia a resposta. No caso, eu não sei. E eu acredito que se dx é maior do que dy, eu acredito que isso aqui é face esquerda. Beleza. Aqui o que eu tô tentando fazer é basicamente o seguinte. Eu quero tentar uma forma de descobrir qual a face correta. Porque se eu descubro qual face correta, eu só preciso aplicar os offsets e o ângulo específico. Então, eu acredito que esse cara vai dar false, esse cara vai dar true, esse cara vai dar false, esse cara vai dar true. Beleza, beleza. Here we go. Vamos lá. Eu tenho a face. Eu tenho se a face esquerda ou se a face direita. Se for a face esquerda, eu aplico esse cara aqui. Se for a face cima-baixo, eu aplico esse cara aqui. Então aqui eu tenho esse cara e esses dois carinhas aqui. If left face, vou pegar esses dois caras, jogar aqui. Mais igual, deleta até o mais. Mais igual, deleta até o mais. Else, vou usar um else aqui, tudo bem, vamos lá. Aqui eu deleto. E se for do lado esquerdo, eu faço os cálculos do lado esquerdo. Se for do lado direito, eu faço os cálculos do lado direito. Quer dizer, cima a baixo, né? Dessa forma, a gente só precisa decidir os ângulos. E aí os ângulos vai ser o seguinte. Angle vai receber if left face. Se for uma face horizontal, if horizontal face and left, angle recebe 90. Angle recebe 270. Eu tô fazendo da forma mais idiota possível, porque são 10h20 da noite de um domingo, e eu quero só ter a base daquilo ali funcionando, mesmo que seja idiotamente mal feito, e depois eu acho uma forma melhor de fazer. Vamos lá, vamos fazer um teste. Beleza. Não, o pra baixo tá errado. E o pra cima? Teve um que acertou por algum motivo. Mas porque ele tá tão longe? O ângulo tá errado também. Primeiro eu vou tentar ajustar a origem, a posição. Porque a posição é só isso aqui que eu tenho que ajustar, sabe? Então vamos lá. Lado esquerdo tá certo. Lado direito tá muito pro lado. Então, se left for igual a true, menos 48. Se não, mais tile size. Talvez seja menos tile size. Vamos deixar só zero? Tá, beleza, era só zero.
Certo, esquerda e direita tá certo. Vamos agora ajustar os offsets de cima e baixo. Em cima. Nossa, tá muito longe. Isso aqui é mais 48? Eu vou botar zero nos dois. E aí a gente testa aqui. Tá, ele tá muito pra cima. Então se top for igual a true, menos 48, deveria ser isso. Ou eu tô invertendo alguma dessas lógicas aqui. Mas aparentemente deveria ser maior. Tá, tá totalmente invertido. Foda-se. Ahn, Aqui tá certo, só tá errado o ângulo. E aqui provavelmente é zero, sei lá. E os ângulos estão invertidos no caso, né? Aqui deveria ser 180 e aqui deveria ser zero. Tá, só que aí ele tá errado a outra parte agora. Puta que pariu, velho. Tá, agora eu preciso ter um plus ali, né? Então aqui eu posso botar o menos 48 agora. Vamos lá. Só chutando coisa até acertar, velho. Beleza, tá certo. Vamos ver embaixo. Não é zero aqui então? Só, cara, isso aqui. Ai, velho, qual é? Qual que é a aceleração desse cara? A aceleração é menos 13x e menos 5. Caramba, cara. Pelo menos a gente chegou bem perto, né? De fazer esse cálculo direito. Ó, aqui ele também pega errado. Tá, eu só preciso ajustar esse cálculo, que ajustando esse cálculo a gente vai ter tudo que a gente precisa. Vamos ver como fica com ele normal? Só que as cores estão muito ruins, velho. Aqui ele tá fazendo errado, né? Eu tô bem orgulhoso, na verdade, de como ficou, sinceramente. Só que isso aqui jamais pode acontecer, cara. Como saber em qual face? Posso jogar isso aqui no Google. É... Eu posso usar a ABB? Olha aí, cara. Tá, mas isso aqui não funcionou pra mim, né? Eu fiz exatamente isso aqui, né? Como já tá tarde e eu tô querendo ir dormir, eu vou no ChatGPT aqui, que eu não tô mais funcionando muito bem. Vou mostrar o meu código atual pra ele, só pra gente matar isso o quanto antes. Tá, é um cálculo bem mais chato do que eu imaginei. Eu vou pegar esse código, vou jogar lá, arrumar os bugs e ver se ele resolve. É um código muito grande. Isso é paia. 135. Tem uma coisa errada. 135. Que é basicamente a mesma coisa, né? Vamos falar a verdade. Mano, essa coleção da bala tá muito bizonha, cara. Tipo assim. Mas isso aqui é muito feio, velho. O problema é que toda a colisão da bala tá incorreta. Parece que ele checa muito antes, tá ligado?
Ele tá, tipo, batendo antes mesmo de chegar perto de bater e já bateu. Eu tô, tipo, muito estranho. É que eu não sei. Ah, nem fudendo que é isso. É, isso explica muita coisa, na verdade. Então esse tempo todo eu tava usando radios tudo errado, velho. Por isso que eu tava vendo que essas colisão tava meio estranha, tipo assim, nada a ver, cara. Beleza. Aparentemente, só pra explicar pra quem não entendeu, aparentemente eu tava usando o radius como sendo o tamanho lateral, né, a largura, mas na verdade a largura é o radius vezes 2. Então basicamente toda a minha visualização de radius, input e debug estava incorreta. Então agora com uma versão mais correta a gente pode ter uma noção melhor de como as coisas estão. Agora a questão é entender se ele deveria sair da bala ou da prop, tá ligado? Porque se a gente coloca ele pra sair do colisor, a gente corta alguns problemas, mas não fica tão legal. O lance aqui, o que eu tenho que fazer aqui pra dar uma polida, né? Se for horizontal, x nunca pode ser maior do que tile.x mais tile size. Então, na verdade, vamos lá. Se ele for nesse lado aqui, a gente vai fazer esse clamp. Caso contrário, a gente vai fazer um clamp no Y. Só que a gente vai definir aqui uma quantidade. Vamos ver 15. Tipo assim, ele pode até sair um pouco do limite do X ali, né? Mas ele nunca pode sair muito. Porque aqui, ó, lateralmente, ele tá dando umas saídas, né? Tá, basicamente a gente vai usar o BX e o BY, mas a gente nunca vai deixar ele passar desse limite. Aqui no Y ele ainda tá rolando, né? No X que ele não tá mais. Eu achei bem melhor, sinceramente. Nossa, mas se isso aqui é possível, foda-se, né? Um- Isso aqui é possível? Não, gente, mas o Clamp é pra isso, pô. Tu tá batendo aqui e tu tá. Não, tá maluco, pô. Tá doido, tá doido, tá doido. Isso aqui não deve poder acontecer, tá ligado? Mas por que que tá deixando fazer isso, cara? Certo, então aqui a gente conseguiu limitar esse cara. Eu não sei porque exatamente esse cara funcionou. Eu não pensei que iria. Eu pensei que eu precisava ter o tile size aqui, mas aparentemente não. Eu acho que talvez seja até melhor assim, não tenho certeza. Basicamente ele tem um limite ali de 5. Não sei se ele tá igualado, sinceramente, também. Enfim, esse é o tipo de coisa que a gente também vai notando com o passar do desenvolvimento, né? Tá, mas isso aqui é bizonho. Vamos dar um zoom aqui. Eu tô vendo o quadrado passar dentro do outro, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui é bizonho. O que tá acontecendo aqui, velho? Tá, temos um problema, né? Quando que não temos um problema? Eu queria saber. De qualquer forma, estou deveras cansado. Acho que a gente pode finalizar por aqui.
Foi uma boa experiência, eu acho que a gente perdeu bastante tempo desenhando ali, mas no final das contas ficou legal, ficou bacana. Vou ver o que eu consigo cortar desse vídeo e gerar um bom vídeo inicial. E aí a parte da animação da bala a gente faz posteriormente. Até mais.